Olá, boa tarde para você. Eu me chamo Lidiane Rodrigues, sou nutricionista e trabalho desde 2013 com nutrição no vegetarianismo e veganismo. Chega mais! Hoje nós vamos conversar sobre alimentação vegetariana na gestação e na infância. Seja muito bem-vindo, certo? Eu peço já sua ajuda para a gente trazer mais pessoas para essa live. Eu tenho certeza que você participa de grupos, né, de vegetarianos, veganos, que precisam ouvir o que a gente vai conversar aqui. Então, eu vou te dar 30 segundos para você. E vir aqui nesse aviãozinho, é o primeiro ícone do lado direito do seu celular. E você enviar esse link para meta mínima, uma pessoa. Meta mediana, 2. E meta assim, mega ultra power para 3 ou mais pessoas. Então, assim, se você enviar esse link já para um grupo, né, de vegetarianos e veganos, imagina tantas pessoas que a gente vai poder alcançar, tá? Lembrando que essa live faz parte do movimento, né, que eu idealizei, que é o movimento vegetariano blindado. A prova de deficiências nutricionais e comentários sem noção. Ela ficará aqui no feed por pouco tempo, então eu sugiro que você esteja aqui atento, tá? Se necessário, reassiste a live para gravar ainda mais o que a gente vai conversar aqui. E esteja com o seu caderninho, né? Tem gente me mandando mensagem, eu tô com um caderninho vegetariano blindado, anotando tudo que você tem dito nas lives, Lid. Que bacana, eu fico muito feliz com isso, certo? Então, para você entender o que a gente vai conversar aqui hoje, para não ficar aquela aflição, né? Ai, quando é que ela vai falar sobre o que eu tô querendo ouvir e tal? Eu quero já explicar para você que, já nesse início, eu vou lembrar com você algumas reportagens que vieram à tona, né? De pais, de familiares que conduziram de forma errada, né, a alimentação de crianças. E aí sim, a gente vem conversando sobre como a gente oferecer uma alimentação segura, certo? Uma alimentação vegetariana segura para crianças. E por que eu resolvi falar sobre gestação hoje também? Porque é impossível a gente falar de alimentação vegetariana na infância, né, e não falar de gestação. Eu queria até mostrar para vocês aqui. Não, peraí, daqui um pouquinho eu mostro. Uma imagem para ver o que vocês, né, interpretam dessa imagem, tá? Então, olha só. Uma reportagem que me chamou muita atenção e na época eu não consegui vir aqui explanar como eu tô fazendo aqui hoje, foi justamente essa que eu coloquei para vocês no feed hoje. Né, vou compartilhar aqui a tela para mim. Né? Mãe vegana é condenada à prisão perpétua após filho bebê morrer de desnutrição nos Estados Unidos. É interessante o quanto essas reportagens, elas são bem sensacionalistas, né? Eles colocam assim, mãe vegana, né? Então será que se ela for mãe onívora, mãe, né, bem tendenciosas. Mas essa reportagem, ela chama muito a nossa atenção, né? A criança, ela tinha 18 meses, em torno aí de 1 ano e meio, né, de idade. E ela até então, ela estava sendo alimentada com frutas, vegetais crus e leite materno. Então, olha só, a alimentação, para ser completa em nutrientes, a gente precisa incluir grupos de alimentos variados, né? Então, isso não estava sendo fornecido para essa criança. Lembrando que o aleitamento materno exclusivo, ele é interessante que seja realizado até os 6 meses, né, de idade da criança, e ele pode ser, sim, mantido, esse aleitamento, até quando ficar tranquilo, né? Ficar tranquilo para a criança, para a mãe. A Organização Mundial de Saúde, ela reforça a importância do aleitamento materno, né? Até mesmo após os 2 anos de idade. Agora, preste atenção aqui comigo. Esse aleitamento materno, mesmo após a introdução alimentar, ele é
complementar. Ou seja, o aleitamento materno, o leite materno, após a criança iniciar a introdução alimentar, ele é complementar, ele não deve ser a principal fonte de nutrientes dessa criança. Tá entendido aqui? Né? Estudos mostram, já peguei vários estudos falando, por exemplo, que um fator de risco para crianças vegetarianas ou veganas, né, terem dificuldade no crescimento adequado é você estender muito tempo o aleitamento materno de forma exclusiva. Né? Eu sei que a introdução alimentar é muito desafiador, eu não tenho essa experiência ainda na minha vida, porque eu não sou mãe ainda, mas eu acompanho, né, vários pacientes, eu vejo o quanto é desafiador pra gente, pra família. Né? E muitas vezes o aleitamento aqui parece ser mais fácil, mais simples. No entanto, é importante a gente ter essa visão, certo? E até 1 ano de idade, a criança, lógico que isso pode variar para criança e outra, porque as crianças, elas são únicas, né? Tá aí algo pra gente pensar também quando a gente avalia em relação ao peso, à altura, né? Então, a introdução alimentar, ela precisa acontecer no tempo certo, tá? De modo que o leite materno, ele se torna complementar, né? Possivelmente, às vezes não aconteceu isso aqui. Então, nessa matéria, nessa situação aqui, onde até a mãe, né, foi presa de forma perpétua por conta do que aconteceu, o que chama a atenção da gente é isso, né? Oferecer alimentos variados, uma alimentação crua, exclusivamente crua, não adequada para uma criança, certo? Então, isso a gente precisa avaliar, né? Fruta, vegetais, né? Verdura em si são muito importantes, mas não são boa fonte de proteína, não são boa fonte de gordura, né? E dentro da alimentação infantil, a gente tem que entender que o principal nutriente, quando a gente pensa em proteína, carboidrato e gordura, o principal nutriente que essa criança precisa é a gordura, principalmente para o desenvolvimento neurológico, certo? Então, a gente tem... É por isso que você está aqui, né? Por isso que você está aqui, para você ter informação, conhecimento. Por quê? Porque a falta de conhecimento faz a gente, assim, pessoas ignorantes, sabe? Cometer alguns erros que a gente poderia muito ter adiado, não ter cometido na vida, certo? Outro caso aqui, né, é de uma criança bem menorzinha, olha só. Só para vocês entenderem isso que eu falei, né, da importância de oferecer aleitamento materno até uma fase. E depois a gente já entrar com uma alimentação, né, iniciar a introdução alimentar. Então, olha só isso aqui. Bebê de 3 meses morre após pais, aí vem sensacionalismo de novo, né? Alimentarem apenas com água de coco e castanhas. Gente, eu lembro dessa reportagem muito tempo, né? Na época eu morava em Goiânia. E eu fiquei assim, estarrecida, porque água de coco, que nutrição tem para uma criança de 3 meses? Criança até os 6 meses, a gente não oferece nada além de aleitamento materno, certo? Ou o que? No caso, quando não há possibilidade de aleitamento materno, a gente vai oferecer uma fórmula comercial. Eu recebo direto mensagens no WhatsApp de pessoas, eu tô começando, o meu bebê tá com 2 meses, não consigo amamentar. E será que eu posso dar bebida vegetal? Eu posso fazer bebida vegetal? Eu tentei um artigo, que ele é muito lido no blog, justamente sobre isso, gente. O melhor alimento para uma criança é o leite materno, certo? Na impossibilidade de oferecer o leite materno, a gente vai fornecer a fórmula comercial. E hoje nós temos várias opções de fórmula comercial vegetariana, certo? Então, há essa possibilidade, tá? Agora, não dá pra gente fechar os olhos e falar porque eu não quero oferecer uma fórmula pro meu filho. Não, então a gente precisa investir, né? Sempre que possível no aleitamento,
tá? Então veja que a gente precisa ter esse conhecimento básico. Uma criança de 3 meses, ela não tem um sistema digestivo, né, preparado para receber outros alimentos. Castanha, não está preparado. E aí você fala, Lid, tem só reportagens sobre veganos? Pior que não. Quando eu fui fazer uma busca aqui no Google, um pouquinho antes da gente entrar, eu vi reportagem de pais conduzindo alimentação de forma inadequada de criança que consome leite, por exemplo, tá? Não veganos. Eu vou mostrar aqui pra vocês, porque às vezes as reportagens são tão sensacionalistas que a impressão que dá é que só vegetariano, é só vegano que tá fazendo coisa, né, inadequada para as crianças. Não, certo? Olha só, bebê de 3 meses também morre após ingerir mistura de leite de vaca, fubá, sal e açúcar. Gente, isso aqui é muito preocupante, porque açúcar a gente vai oferecer para criança após 2 anos de idade, é o ideal, né? Então, leite de vaca não é um alimento indicado para ninguém. O leite de vaca é para o bezerro. Imagina para a criança de 3 meses. Né? Aqui no Brasil, nós temos um guia alimentar para crianças até os 2 anos de idade. A partir dos 2 anos de idade. Deixa eu ver aqui, eu até anotei para vocês. Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos de idade. Certo? E lá eles já endossam, né, a segurança de alimentação vegetariana para crianças nessa faixa etária. Né? Aqui, nesse guia, você tem de fácil acesso, é só colocar no Google. Você consegue entender a importância de oferecer apenas leite materno ou fórmula comercial para criança até 6 meses de idade. E olha, tem crianças que chegam aos 6 meses, aos 7 meses, e elas não estão aptas para iniciar a introdução alimentar. Né? Porque existem sintomas que a gente chama de prontidão. Né? Então, uma criança que ela não consegue sentar ali com apoio sozinha, ela não está apta para iniciar uma introdução alimentar. Entende? Porque a gente precisa criar um estímulo para essa criança conseguir sentar sozinha com apoio. Né? Então, por exemplo, nós não aprendemos a escrever, a ler sozinhos. Cheguei aos 5 anos de idade, eu já sei ler e escrever. Não. É criado um estímulo. A gente se matricula numa escola, alguém ensina para nós. Então, a criança, desde que ela nasce, a gente precisa criar estímulos para ela se desenvolver. Tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui para vocês, gente? Né? Então, não é porque ela chegou aos 6 meses, aos 7 meses, que eu já vou introduzir a alimentação. Né? Porque cada criança é única, tá? Então, eu trouxe essa reportagem para vocês verem que não é só pais veganos, né? Outra coisa, eu quero só mostrar isso aqui para vocês para reforçar aquilo que eu já disse, né? Bebidas vegetais não são adequadas para crianças menores de 6 meses, né? E mesmo após os 6 meses, essas bebidas vegetais, elas precisam fazer parte de uma dieta complementar ali. Porque até 1 ano de idade, o leite materno, ele ainda é a principal fonte de nutrientes da criança. Porque até 1 ano de idade, a criança está aprendendo a comer, ela está conhecendo os alimentos, certo? Então, olha só, aqui na reportagem, eu achei bem bacana, eles não falam qual que é o padrão alimentar da família, né? Mas, bebê de 7 meses morre após dieta baseada em leite de aveia e arroz. Gente, não é uma alimentação adequada para essa criança, né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento básico que tá faltando, infelizmente, muitas pessoas, certo? Para depois a gente pensar, como que eu vou criar uma criança vegetariana, vegana, com saúde, crescendo, se desenvolvendo com saúde, certo? Com um QI bom. A gente precisa pensar primeiro nessa base. Mas
Eu quero responder já de antemão para vocês a grande pergunta que sempre, né, é questionada aí na mídia. Vários profissionais têm respondido essa pergunta de forma muito errônea, tá? Infelizmente, falta de conhecimento científico. A alimentação vegetariana, inclusive a vegetariana estrita, ela é segura para crianças? É segura na gestação? Ela é segura, gente, em todas as fases da vida. A alimentação vegetariana, ela fornece todos os nutrientes que a gente precisa, com exceção da vitamina B12, que a principal fonte da vitamina B12 não são vegetais. Não, a fonte não é de origem animal, mas sim bacteriana, certo? Aí você fala assim, Lídia, então a alimentação vegetariana, ela não é suficiente. Peraí. Ela não é suficiente, por quê? Porque se fosse, não precisaria usar uma suplementação de B12. Já tiveram pessoas fazendo essa pergunta pra você? Essa pergunta, gente, ela é tão imatura, sabe por quê? Você e eu, toda a população do mundo, em um momento, dependendo da fase da vida, vai precisar usar algum tipo de suplementação. Veja o quanto que muitas vezes é necessário complementar a alimentação. Aqui no Brasil, há anos, nós temos o quê? Uma forma, né, de saúde pública, né, um projeto de saúde pública que está em vigor há muitas décadas, que é o quê? A fortificação de alimentos com nutrientes. Por exemplo, as farinhas. As farinhas, elas são fortificadas com ferro e ácido fólico, né? O sal ele é fortificado com iodo, então eles adicionam mais iodo no sal. Então, esse questionamento que muitas vezes as pessoas fazem pra gente, ele não tem muito fundamento, né? E aí, quando a gente pensa em alimentação na infância, olha só, aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria, o que ela orienta aos profissionais de saúde? Que todas as crianças, todas, independente do padrão alimentar, ou seja, independente se essa criança é vegetariana ou é vegana, ela precisa ser suplementada, por exemplo, com vitamina K nas primeiras horas de vida. Então, a criança nasceu na maternidade, a primeira fortificação, a primeira suplementação que ela recebe na vida é o quê? É uma vitamina K. Nos primeiros meses de vida, os primeiros dias, até os 2 anos pelo menos, é importante que essa criança, independente do padrão alimentar, seja suplementada com ferro, com vitamina D. Certo? Muitas das crianças é necessário a gente estender essa suplementação até os 5 anos de idade. Por isso que as consultas periódicas com o pediatra, com o nutricionista são importantes justamente para a gente avaliar essa necessidade, ajustar a dosagem, né? Então, a vitamina B12, ela é uma adicional nesse meio de suplementos que são necessários na primeira infância, né? O ômega 3, por exemplo, o primeiro consenso aqui no Brasil da Sociedade Brasileira de Nutrologia, ela orienta a importância da suplementação de ômega 3 para todas as gestantes, para todas as mulheres que amamentam, para crianças que não estão sendo amamentadas, mas estão utilizando fórmula comercial, certo? Então, veja que não é porque a pessoa é vegetariana, porque nós somos veganos, que, não, a alimentação é insuficiente, por isso eu preciso complementar com suplementação. Por quê? Porque independente do padrão, na infância, por exemplo, é necessário fazer o uso de suplementações. E quando não há essa conduta, logo no início, a gente pode ter sim um déficit de o quê? De crescimento, de desenvolvimento dessa criança, independente do padrão alimentar, certo? Eu até trouxe para vocês aqui, eu fiz uma imagem, todas essas organizações, gente, todas essas organizações,
elas, em conjunto, apoiam a importância de uma alimentação vegetariana na infância, né? Todas elas entendem e têm um consenso único de que a alimentação vegetariana, ela é suficiente para fornecer todos os nutrientes que uma criança precisa para se desenvolver bem, fisicamente e neurologicamente falando também, certo? Até o Ministério da Saúde, gente, aqui no Brasil, o Conselho, o Ministério da Saúde, o marco que aconteceu aqui no Brasil foi em 2014, quando o Brasil ele atualizou o Guia Alimentar da população brasileira, né? Eu já falei aqui na nossa live do Guia Alimentar para crianças a partir dos 2 anos, né? Nós temos o Guia Alimentar para a população brasileira. Nesse guia, gente, já é colocado ali alguns exemplos de pratos, de refeições vegetarianas, mostrando a importância desse tipo de alimentação para a nossa saúde, para a prevenção de doenças, para a gente cuidar do nosso meio ambiente, certo? Então, isso já desde 2014, certo? Esse guia das crianças, ele foi atualizado em 2021, certo? Em 2022, o CFN, que é o Conselho Federal de Nutricionistas, durante o CONBRAN, que é um congresso anual muito renomado aqui no Brasil para nutricionistas, ele lançou uma resolução, né? E se posicionando em relação à segurança de ter uma alimentação vegetariana ou vegana durante todas as fases da vida, certo? Então, a alimentação vegetariana, inclusive a vegetariana estrita, que é a vegana, né? Que as pessoas comentam, ela é segura, gente, ela não é uma modinha, certo? Ela é uma estratégia para a nossa saúde, para o planeta, para os animais, certo? Mas olha só, não dá pra gente falar de saúde na infância sem falar de uma conduta nutricional adequada durante a gestação. Eu separei aqui uma imagem para vocês que eu quero que vocês me falem aqui. Quando você vê essa imagem aqui, como que você interpreta ela? Eliseu, Soraya, Raíssa, me falem aqui, gente. Quando você vê essa imagem, escreva aqui, gente. Eu quero ouvir de vocês. Eu quero ouvir de vocês aqui. Quando você olha essa imagem, o que ela fala para você? O que essa imagem fala para você aqui? Você consegue ver que, né? Na imagem é uma gestante. Aqui tá o feto dela. E esse feto tem o quê? Tem outro feto. Tem outro... Você tá entendendo? Essa imagem, gente, ela é muito forte. Essa imagem, ela foi divulgada em um comentário na Nature, que é uma das revistas mais conceituadas que a gente tem no meio científico. E esse comentário ele foi publicado e assinado pelo Dr. David Barker. Dr. David Barker, ele é o papa da obstetrícia, certo? E essa imagem, olha qual, que a pessoa é resultado do que acontece há várias gerações. Sim, na verdade, a alimentação que eu tenho hoje, o estilo de vida que eu tenho hoje, influencia a saúde das próximas gerações. Gente, a alimentação que a gente tem hoje influencia na vida de vida dos próximos brasileiros que estão surgindo, nas próximas gerações, certo? Lógico que o homem tem um papel muito importante, porque é o homem que semeia a sementinha, mas depois que a semente foi semeada, para ela começar a germinar, para virar realmente, né, uma criança saudável, a alimentação de nós mulheres é muito importante. É muito importante. A alimentação que eu, Lidiane, tive na infância, que eu tive
antes de ter esse conhecimento sobre nutrição, tem impacto, vai impactar a minha prole e a prole da minha prole, entendeu? Então, quando vocês perguntam assim, chega muito pra mim, Lídia, porque eu ouvi falar que crianças vegetarianas, principalmente veganas, elas têm maior risco de nascerem com baixo peso. Quem falou isso? Não é só ser vegano, é uma alimentação vegetariana desequilibrada. Mas se eu, Lidiane, por exemplo, eu nasci com baixo peso, isso influencia a minha prole. Vocês estão entendendo? Se o meu marido, se o Evandro, não foi o que aconteceu, tiver nascido com baixo peso, isso vai influenciar na nossa prole. Vocês estão entendendo? Então, não é só alimentação, alimentação de agora, é da vida toda. A vida toda, atrás não dá pra gente corrigir, mas eu consigo corrigir agora, a partir de hoje, melhorar, certo? Então, são várias variáveis que estão em jogo. A minha altura, eu sou baixinha para quem me conhece, né? De manhã, quando eu acordo, é 1,61 ou 1,60. No final do dia, tem dia que dá 1,59, né? Então, se a minha família toda tem baixa estatura, isso vai influenciar também na estatura, no peso da minha prole, das crianças que vão vir, certo? Então, a gente precisa entender tudo isso. Só que a gente precisa entender como que deve ser a alimentação na gestação, né? Então, por exemplo, existe um quadro clínico muito importante que já nos primeiros trimestres, geralmente é no segundo trimestre, a gente consegue identificar, né? Que é o quê? A restrição de crescimento intrauterino. É quando o bebezinho, ele não está se desenvolvendo de forma adequada para a semana gestacional, certo? E como a gente consegue identificar isso? Através da ultrassom morfológica, né? Então, é muito importante que durante, né, o pré-natal seja feita essas ultrassons morfológicas do primeiro trimestre, do segundo, do terceiro trimestre, para a gente ir acompanhando isso, né? Então, por exemplo, se a gestante vegetariana, vegana, ela iniciou a gestação com baixo peso, isso influencia no desenvolvimento dessa criança, certo? Se ela não está ingerindo a energia necessária, as calorias necessárias que ela precisa para o dia, de acordo com o trimestre gestacional, isso influencia no desenvolvimento dessa criança. Por quê? Porque quando a gente ingere calorias insuficientes, e isso, gente, é muito comum eu pegar alguns pacientes veganos, especialmente, às vezes estarem ingerindo um valor energético mais baixo. Tem os dois extremos, às vezes que tá ingerindo demais, né, quando tá comendo muito carboidrato, mas existe esse extremo que é o que? Insuficiente. E quando a gente pensa em uma gestação, isso é muito complicado. A gente precisa corrigir o quanto antes. Por quê? Porque quando eu consigo fornecer a energia necessária que eu preciso para o trimestre gestacional, é fácil eu bater a ingestão de proteína necessária, é fácil eu bater a ingestão de ferro, certo? Por isso que, por exemplo, só para vocês entenderem o que eu tô falando aqui, né? Grandes emagrecimentos, onde a gente precisa restringir bastante as calorias, por isso que é importante a gente entrar com alguns complementos de suplementos, entendeu? Complementar a alimentação dessa pessoa com algumas vitaminas, alguns minerais. Por quê? Porque a gente precisa reduzir tanto, né, a alimentação, que aí ela não vai conseguir, através da alimentação, ingerir tudo que ela precisa. Um exemplo também são os bariátricos, né? Então, um paciente que é bariátrico, que reduziu bastante o estômago, que hoje come 1/3 do que comia, da capacidade do estômago, ele não vai conseguir ingerir, através da alimentação mesmo, todos os nutrientes que ele precisa. Por isso a importância da suplementação, complementar com suplementos. Então, vocês conseguem entender a importância da gente
ingerir a energia que a gente precisa na alimentação, principalmente quando a gente está falando de uma gestação, certo? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Agora, então, essa restrição de crescimento intrauterino, a gente consegue ver através da ultrassom morfológico, certo? Então, por exemplo, quando eu atendo uma gestante, eu sempre peço para elas me enviarem esses exames, né? Por quê? Porque não é só o tamanho da criança e o peso dela que dá para a gente identificar uma restrição de crescimento intrauterino. E existem outros parâmetros para a gente analisar, certo? Porque existem dois tipos de restrição intrauterino. A restrição assimétrica e assimétrica, certo? Então, por exemplo, ali na morfológica, a gente consegue avaliar a circunferência cefálica, a circunferência da cabecinha da criancinha, né, que está ali crescendo no útero. A gente consegue avaliar a circunferência da barriguinha, circunferência abdominal, certo? Então, não é só o tamanho da criancinha e o peso que já determina se é SU ou não, certo? E olha que interessante, a restrição assimétrica, ela é mais comum. Em torno de 60% a 70% desses casos de restrição de crescimento intrauterino são assimétricas. O que acontece? Geralmente, a alteração é mais só no peso da criança. A alteração é mais só no perímetro abdominal, certo? E aí, a gente percebe o quê? Que o perímetro cefálico, ele se mantém adequado. Para você, tanto que o nosso organismo é inteligente. Por quê? Essa restrição de crescimento é por conta que a alimentação está inadequada, certo? Está faltando nutrientes, principalmente energia, proteína, tá? Ferro. Então, como o nutriente está chegando em pouca quantidade, o corpinho, né, da criança que está em formação, onde que está sendo priorizado os nutrientes? No cérebro dessa criança. Por isso que na restrição assimétrica, a gente mantém o perímetro cefálico, certo? Então, isso é muito importante. Agora, a gente tem a restrição simétrica, onde a gente vê que não acompanha, sabe, o crescimento e desenvolvimento ali do perímetro cefálico, do perímetro do abdômen, o tamanho, o peso desse feto, ele não está acompanhando o que deveria ser, certo? Aí isso já é mais preocupante, mas não é a maioria dos casos de restrição de crescimento intrauterino, certo? Então, olha só, eu falei isso aqui para vocês entenderem essa diferença, tá? E que ambos falam muita coisa pra gente. Então, a restrição, né, que ela é simétrica, né, a gente vê que é uma restrição de nutrientes a longo prazo, que muitas vezes, desde o primeiro trimestre, antes dessa gestação começar, a gente estava com deficiências de nutrientes, na ingestão de nutrientes, tá? Agora, geralmente, assimétrica, a gente consegue identificar no final do segundo trimestre, terceiro trimestre, né? Por quê? É uma fase onde a necessidade de nutrientes aumenta pra caramba. E muitas vezes essa gestante não acompanha a ingestão de nutrientes de acordo com essa demanda. Por isso que o uso de suplementação, principalmente proteína, a partir do segundo trimestre gestacional é tão importante, certo? Às vezes até no início mesmo, desde o primeiro trimestre, tá? Por quê? Porque a demanda de proteína e de ferro é muito grande, né? Então, a gente acompanha, né? Durante, por exemplo, o programa nutricional para gestante, que começou agora, descobriu gravidez, né? A gente avalia ferro, a gente avalia como tá a ferritina, né? A gente inicia a suplementação, porque segundo trimestre dobra pra caramba a quantidade de sangue dessa mulher. Se dobrou o sangue, dobrou a demanda por ferro, certo? E o ferro é importante, tá? O que acontece? Quando é diagnosticado logo no início, quando
é identificada essa restrição de crescimento, tá? Intrauterino, ali no segundo trimestre, a gente entra com a intervenção nutricional logo de cara, a gente consegue reverter a situação. Então, um bebezinho que estava com crescimento inadequado, a gente consegue fazer com que ele comece a se desenvolver de forma adequada, certo? Tem um outro exame que ele é muito importante também, que é o exame de Doppler, né? Esse exame de Doppler que os obstetras passam, ele consegue, dá pra gente identificar como que tá sendo o fluxo sanguíneo, certo? Para esse feto. Então, tem um Doppler pra gente ver a artéria umbilical, né? Então, se o fluxo de sangue tá de forma adequada, ótimo, então tá chegando sangue, nutrientes para essa criança. Mas quando há um funcionamento inadequado dessa artéria umbilical, a gente, peraí, vamos entender o que tá acontecendo. Porque às vezes a gestante tá ingerindo alimentação adequada, tá usando a suplementação que foi prescrito. Mas às vezes pode acontecer, né? Um fluxo inadequado ali, né? Na artéria umbilical. E isso impacta no desenvolvimento do bebezinho. Entende? Então, tem exames que são muito importantes. E é importante também que a pessoa que tá vendo consiga avaliar. Por quê? Porque isso mostra pra gente o que precisa ser ajustado na alimentação, certo? Na estratégia nutricional de cada trimestre. Cada trimestre tem uma demanda de nutrientes, certo? Então, é importante que seu nutricionista também está te acompanhando, né? Num período tão importante como a gestação, saiba interpretar esses exames, certo? Então, quando a gente consegue identificar uma restrição de crescimento intrauterino logo no início da gestação e entrar com intervenção nutricional, a gente reduz o risco dessa criança nascer com baixo peso, com um comprimento inadequado, certo? E aí eu tô falando isso, gente, é para todo mundo. Para vocês terem uma noção, aqui no Brasil, a prevalência de restrição de crescimento intrauterino na população é de 10 a 15%. Ou seja, a cada 10 mulheres gestantes, certo? Uma aqui no Brasil apresenta uma restrição de crescimento intrauterino por inadequação da alimentação. Agora imagina se para a população geral que come carne, né? Que o pessoal acha que está adequada a alimentação, tem essa prevalência na restrição de crescimento intrauterino, a gente precisa ter mais atenção ainda quando a gente faz uma mudança alimentar. Ah, porque eu tirei a carne, certo? Então, se eu tirei alguma coisa da alimentação, até o glúten, gente, até o glúten, eu preciso buscar orientação nutricional, certo? Eu tenho me preocupado muito ultimamente com as pessoas que às vezes retiram o glúten porque precisam, às vezes nem precisa, certo? E tá substituindo com farinhas pouco nutritivas, certo? Porque se a gente for pensar bem, né, o trigo, ele é riquíssimo em proteína, vitaminas do complexo B, principalmente B2, B1, B6, que é difícil de você encontrar na alimentação, essas vitaminas. Aí você vem com a farinha que tem pouca fibra e poucas vitaminas dessas, como, né, tapioca e polvilho e tantas outras. Então, gente, a gente precisa fazer as coisas com orientação, porque isso impacta na nossa saúde, impacta na saúde da nossa prole, certo? Então, eu falei da RSI, o Doppler. E aí eu falei também aqui, né, que a gente precisa ter muita atenção em relação à ingestão de proteína e ferro, principalmente a partir do segundo trimestre gestacional, porque a demanda é muito grande, certo? Criança, ela cresce pra caramba, né? Às vezes você vê a gestante hoje, de uma semana, a diferença de uma semana você vê a mudança na barriga, tanto que cresce, certo? A partir ali dos 4 meses. Então, a gente precisa ter essa noção, tá? Agora, a alimentação, eu já comentei sobre isso aqui hoje, né? Mas eu vou reforçar. Ela é importante,
é o principal alimento da criança até os 6 meses de idade, certo? Até 1 ano, ela é complementar. Então, gente, é preciso ter atenção. Ah, tá fácil aqui, eu tô bem tranquilo, criança amamentando. Eu preciso apresentar alimentos diferentes para essa criança. E todos os grupos alimentares, não é só fruta, não é só verdura, não é esses alimentos só cru, ele não tá apto para receber alimento cru nesse início da introdução alimentar, certo? Então a gente precisa ter esse cuidado, tá? Esse cuidado é muito importante, tá? Aqui no consultório eu trabalho com introdução alimentar de uma forma assim bem tranquila, né? Então em 5 meses a criança já conseguiu conhecer todos os alimentos de todos os grupos alimentares, né? Por quê? Porque a gente trabalha com um método, né? Que ele é validado e que a gente, como que eu posso falar? Ele acolhe a criança, né? Então, Lid, qual que é o melhor? É o método tradicional, a papinha ou o BLW? A gente trabalha de acordo com a criança. Se a criança tem autonomia alimentar, a gente vai trabalhar muito mais o BLW. Mas o BLW sozinho, às vezes, ela não consegue comer tudo que ela precisa. Então, a gente combina os 2 métodos, certo? E isso traz segurança para nós, de que a criança está ingerindo tudo que ela precisa. E a criança, ela vai desenvolvendo a autonomia, certo? Alimentar. Então, isso é muito importante. Agora, eu preciso trazer um exemplo aqui para vocês. Eu até separei aqui para mostrar para vocês. Quando a gente não tem esse cuidado que a gente falou aqui hoje, na alimentação durante a gestação, né? Em relação às suplementações necessárias logo no início da infância, né? Às vezes a introdução alimentar não foi conduzida da melhor forma, com a ajuda de um profissional. Isso tem impacto nos próximos anos, certo? Impacto no peso da criança, na altura da criança, certo? Eu vou mostrar para vocês um gráfico aqui de uma paciente que eu atendi, já tem uns 2 anos que eu trabalho com ela, né? E o que acontece? Ela chegou pra mim, ela é vegetariana, tá? Vegetariana, ela não é vegana. Ela chegou pra mim com baixo peso e com a estatura inadequada para a idade dela. Ela, quando chegou para mim, ela estava com 2 anos de idade. Gente, com 3 meses de tratamento, 3 meses ela seguindo a alimentação equilibrada, ela usando a suplementação necessária, a gente conseguiu mudar a realidade do peso e da estatura dessa criança. Para você ver a importância de um direcionamento, sabe? Então, não adianta você ir no médico e falar, vai ter que fornecer carne para ela. Você tem que oferecer pelo menos peixe, porque senão, não. Se você está inseguro com a conduta nutricional do seu pediatra, seja o pediatra da sua criança, se você está inseguro com a conduta de qualquer nutricionista ou médico, você precisa buscar ser assistido por um profissional que você tenha segurança. Certo? Segurança. Vou mostrar pra vocês, tá? Lógico que eu não tô identificando a pessoa que é aqui, tá? O nome da criança. Ela é do sul do Brasil, tá? Essa criança. Então aqui, olha só. Criança, quando a gente avalia peso, estatura, a gente trabalha com curvas de crescimento, tá? Só pra vocês entenderem aqui. E aí, essas curvas têm percentis. O percentil 50, que é o verdinho aqui no gráfico, é o percentil adequado. É o percentil que a gente sempre busca para essa criança, tá? Lembrando que cada criança é cada caso, tá? Por exemplo, eu sei que eu falo demais pra vocês entenderem aqui. Por exemplo, às vezes a criança nasceu com o peso adequado, mas com 1 mês de vida, ela vai lá na avaliação com o pediatra, com o nutricionista, e a gente vê que o peso dessa criança está inadequado. E muitas vezes, nessa hora, o médico fala assim, mamãe, o seu leite está insuficiente.
Então, ó, vamos entrar com essa fórmula comercial agora e tal. Gente, isso acontece demais e é uma conduta inadequada. Por quê? Quando a criança nasce, ela nasceu e ela já é pesada. Só que a criança nasce com aquelas resinas, sabe, na pele. Eu falo resina, mas eu não me provo pra isso. Se alguém lembrar, coloca aqui pra mim. E depois de 30 dias, essa criança, ela tomou banho muitas vezes. Já saiu toda essa massa, sabe, da pele dela. E é claro que às vezes pode ter, isso influenciar no peso. 30 dias, gente, é um puerpério ainda dessa mulher. Há dificuldade na amamentação, há adaptações, está sendo adaptado essa amamentação, entendeu? Então, por isso que é importante buscar ajuda profissional para até adequar essa pega aqui da mama, então para a criança se amamentar de forma correta, que aí ela vai ficar nutrida, certo? Então, tudo isso tem que ser avaliado, gente. Tudo isso influencia, certo? Faz sentido o que eu tô falando aqui, gente? Sim ou não? Coloca aqui pra mim. Vou mostrar pra vocês aqui a curva de crescimento dessa criança, tá? Que eu acompanhei. Então, olha só. Ela chegou pra mim, isso aqui, ó, é peso por idade, né? Então, o peso tá adequado pra idade da criança, né? É isso que a gente tá investigando aqui. Então, ela chegou aqui no percentil 15, tá vendo? No percentil 15, que tá abaixo do esperado para a idade dela, 2 anos. Depois, gente, de 3 meses, a gente conseguiu adequar o peso dela para a idade, tá? Apenas 3 meses de acompanhamento. Aqui, peraí. Ah, tá, é a altura. Por isso que deu errado aqui. A altura. Então, como que tá o comprimento para a idade dessa criança? Certo? Então, ela chegou também aqui, mesma coisa. Tanto o peso como a altura estavam inadequados, porque estava dentro do percentil 15. Olha, gente, a estatura dela ficou até maior quando comparado à população. Ó, mostrando o dedo, ficou bem melhor agora, né? Nossa, bem melhor do que o mouse. Então, aqui, ó. Desculpa, gente, deixa eu tomar uma água aqui. Eu vou falando e a garganta vai secando. Desculpa aí. Então, ela chegou aqui no percentil 15 em relação ao comprimento para a idade dela, né? Depois de 3 meses, o comprimento dela, que é a estatura, ficou superior à média da população. Isso aqui ficou legal demais, gente. É muito bacana, né? Então, eu vou repetir aqui pra vocês, só pra vocês entenderem. Agora, apontando o dedo, que vai ficar bem melhor. Principalmente com a voz que tá melhor agora. Que melhorou. Então, aqui. Peso por idade. O peso dela tava aqui, né? No percentil 15. Com 3 meses de tratamento, alimentação adequada, suplementação direcionada de forma assertiva, a gente conseguiu adequar o peso dela. Agora, a estatura, que é o comprimento, né? O comprimento dela também estava no percentil 15, abaixo do esperado, certo? Se isso aqui não fosse corrigido, ia comprometer a saúde dela, tá? Em 3 meses, ela saiu do percentil 15 e foi pro percentil 85, ou seja, a altura acima da média da população, certo? Então, eu quis trazer esse exemplo aqui, dessa paciente do Sul, para vocês entenderem, certo? A importância de uma estratégia nutricional, de acordo com a fase de vida do indivíduo. Durante a gestação, né? Então, durante a infância, porque isso tem impacto no crescimento. A Soraya colocou aqui vernix, né? Isso mesmo, muito obrigada. Vernix é o nome daquela, né? Tipo, daquela substância que fica na pele das crianças. E é muito, gente, é muito. Só quem já viu uma criança quando nasceu, pra ver o tanto de vernix que tem. E ao tempo,
você vai dando banho nessa criança, vai saindo isso. Isso impacta também no peso da criança, né? Então, veja, procure um profissional para você se sentir seguro, para você chamar de seu, para ser um nutricionista da sua família, certo? Porque a alimentação que eu tenho hoje, que você tem hoje, determina muito a saúde das próximas gerações, certo? Ficou alguma dúvida aqui? Coloque abaixo do vídeo. Eu vou abrir uma caixinha também, tá? Coloque tua dúvida lá que eu vou responder. Vou dedicar tempo a isso também, tá? E se você quiser adequar tua alimentação, tá pensando em uma gestação, me procura. É importante a gente começar, né, fazer uma programação gestacional com pelo menos 3 meses de antecedência. Lídia, já tô grávida. Então, entre em contato comigo para a gente adequar a tua alimentação, porque cada trimestre gestacional tem uma necessidade específica, né? E o que acontece? Às vezes, quando a gente pensa em gestação, as pessoas só pensam na saúde do bebê. Ah, você tem que comer bem, porque esse é o bebê. Não. Dentro do acompanhamento nutricional que eu faço para as gestantes, eu prezo muito pela saúde da gestante. A gente tem que entender que, junto com essa criança, tá nascendo uma mãe, certo? Uma mãe. E ela precisa ser muito bem tratada. Então, o que acontece? Muita gente não sabe disso. Mas se a alimentação da mãe tá deficiente, o bebê muitas vezes não vai ter prejuízo. A gente viu aqui que o organismo dele se adapta. Tá recebendo pouco nutriente, vai diminuir um pouco ali o comprimento, o peso, mas o perímetro cefálico, ele permanece íntegro. Mas e a saúde dessa mãe? Já parou para pensar? Né? Uma criança que está com restrição de crescimento intrauterino, uma criança que nasceu com baixo peso ou com um comprimento inadequado para a semana gestacional, como que está a saúde dessa mãe? Provavelmente vai ter um puerpério muito desafiador, com muito mais cansaço crônico. Por quê? Porque provavelmente está com deficiência de ferro e grave, certo? Provavelmente a ingestão de outros nutrientes também não foram adequadas durante a gestação. Então, no acompanhamento que eu ofereço para gestantes, vegetarianas, veganas, a gente trabalha não é só a saúde do bebê, a gente vai trabalhar a saúde dessa mãe, para ela ficar bem durante toda a gestação, para a gente minimizar, sabe, o estresse, o cansaço crônico que há durante, após o pós-parto, certo? Aquela adaptação com a amamentação, com o bebê e tudo mais, certo? Então, a gente precisa cuidar de bebezinho e também da mãe, tá? Não podemos esquecer dessa mãe, que nasce junto com o bebê, ok? E outra coisa, precisa adequar a suplementação do seu filho? Gente, entre em contato comigo. Adequar a alimentação, certo? Porque, gente, a alimentação vegetariana, vegana, ela é adequada em todas as fases da vida, certo? Então, a gente precisa só ajustar a rota, ok? A gente se vê na próxima semana, na primeira quarta-feira de janeiro, tá? Porque na próxima quarta-feira eu sou exclusiva, né, do time dos blindados, que a gente tem a primeira live, a primeira aula ao vivo do ano. Então, se você, paciente, já participou, né, do programa Levemente Vegetariano, anote na sua agenda, tá? Hoje mesmo eu vou liberar a agenda anual das nossas aulas ao vivo na plataforma secreta nossa, tá? Então, semana que vem eu não vou estar aqui no Instagram, tá? Eu vou estar lá na plataforma secreta com os blindados. Então, na primeira quarta-feira de fevereiro, a gente tá aqui de volta com as lives, tá bom? Toda quarta-feira tem live aqui no Instagram. Somente a última quarta-feira do mês que não. Porque eu vou estar lá com a plataforma, na plataforma secreta dos blindados VIPs mesmo, dos blindados oficiais. Combinado? Um grande beijo e continue aqui conosco, porque aqui você encontra a receita para você e sua família ser blindada, certo? A prova de deficiências nutricionais e comentários sem noção. Um grande beijo!